Shalom, nós vamos começar a nossa mensagem. Eu sou o professor Wesley Bori e nós vamos pedir a você que está assistindo para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Nós vamos falar uma mensagem muito importante, significativa e tocante, creio eu, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas eu noto isso desde o começo da minha vida profissional. Nos anos 90, eu fiz uma pesquisa com pouco mais de 50 empresários, pessoas vencedoras, e perguntei para elas a seguinte situação: se você pudesse escolher uma coisa e tê-la, efetivamente, o que é que você mais gostaria de ter? Surpreendentemente, na maior parte das vezes, a palavra que eu ouvi era paz. Porque eles me diziam o seguinte: parece que a vida é uma guerra. Parece que a gente passa o dia guerreando pelo dinheiro, guerreando por tudo. Eu gostaria de dizer para você que, desde o começo de tudo, o ser humano aparentemente vive essa guerra. Numa guerra, nós queremos entrar e matar o oponente, destruir a vida do outro. Numa guerra, costuma ser uma desonra quando você desiste de lutar. Mas eu gostaria de dizer para você que na guerra do mundo espiritual, nós precisamos levantar a bandeira branca e nos rendermos. É uma rendição necessária para que você possa sentir ou ter a sensação que ocorre quando a presença do Senhor se faz na sua vida. Paz. A paz que nós sentimos na alma. É uma paz que não ocorre porque tudo em você vai bem, mas porque Deus está ali. Mas acontece que muitas vezes nós estamos em guerras que nem existem, mas que nós inventamos para nós mesmos. Curiosamente, há algumas semanas atrás eu estava falando com uma cliente e ela dizia assim para mim: eu quase não durmo, porque de noite minha cabeça parece ser um campo de guerra. Eu fico pensando em todas as possibilidades de tudo que vai dar errado, todos os conflitos que podem surgir. A semelhança do que aconteceu com este soldado, eu procurei de todas as formas saber o sobrenome dele, mas não consegui achar. Nós só sabemos que o primeiro nome dele é John. O John era um soldado norte-americano na Segunda Guerra Mundial e foi preso pelos japoneses numa prisão improvisada nas Filipinas. E ali o John, ele pensava assim: será que eu vou sobreviver hoje? Aliás, uma pergunta que nós podemos fazer aqui para você. Se você recebesse um diagnóstico que dissesse o seguinte para você: você só tem mais um dia de vida, você continuaria fazendo o que você está fazendo? Mudaria algo na sua existência? Talvez não um dia, uma semana, mudaria algo. Pois é, o John tinha mais ou menos essa sentença. Todos os dias alguém era fuzilado, alguém era maltratado. Ele viu vários colegas dele passar por isso. E de repente ele se viu sozinho naquela prisão, o único prisioneiro. E passados alguns dias, os guardas não mais serviam comida, não mais serviam água. E ele aos pouquinhos foi tomando coragem para sair da sua cabana, porque aqueles que saíam na cabana eram vistos pelos guardas lá fora, recebiam tiros. Ele foi saindo assim, né? Percebeu que o pessoal não estava atirando, pegava alguns matos e comia, começou a fazer uma pequena plantação. Todos os dias ele ficava andando por aquela prisão e os meses foram se passando, os anos foram se passando, até que um dia ele tomou coragem, chegou perto do portão e olhou e se perguntou: onde estão os guardas que vigiam essa prisão? A guerra havia acabado, irmãos.
Os guardas haviam fugido. Ele estava ali sozinho. Os portões estavam destrancados. Mas ele não sabia. Ele estava vivendo uma guerra apenas na cabeça dele. Por ignorância, muitas vezes nós vivemos guerras. Por tolices, muitas vezes vivemos guerras apenas na nossa mente. Ele abriu o portão e ainda com muito medo começou a andar, porque ele não sabia que a guerra tinha acabado. E se viu livre. Essa circunstância do portão, ela acontece em nossa vida das mais diferentes maneiras. Porque nós, seres humanos, não aceitamos a morte. Mas nessa circunstância de não aceitar a morte, muitas vezes, justamente por não vermos a morte adiante, vivemos em guerra com um único que nós não poderíamos guerrear, contra Deus. Que guerra tola, né? O Criador que tudo pode, que tudo sabe, que está em todos os lugares e que quer te salvar, que te dá o manual da vida e nós guerreamos com ele. Não, eu vou ser maior do que esse Deus. E passamos a viver uma vida de prisão. Uma prisão das nossas tolices, bobeiras, a semelhança do que acontece com um elefante de circo, que de tanto apanhar, de tanto tentar fugir, depois de alguns anos, presos nas tolices do ontem, agora esse elefante basta ter um negocinho que se amarra numa cadeira, facilmente esse elefante destruiria. Ele acha que ele está preso, nada pode mais fazer, porque ele desistiu de encontrar a liberdade, a paz. Se você olhar a Bíblia, de uma ponta a outra, você vai ver que o tempo todo, o que Deus está nos propondo é que nós deixemos de ser escravos e sejamos livres para adorar o Senhor. O Senhor nos propõe a liberdade. Não mais escravos da dor, não mais escravos do dinheiro, não mais escravos da soberba, não mais escravos do pecado, livres, vida eterna. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma abordagem sobre como o ser humano arruma para viver essa guerra e contar uma história bíblica para vocês em 3 circunstâncias que nos fazem meditar sobre esse tema. Há 7 principais maneiras de nós guerrearmos com Deus. E é uma guerra perdida, irmãos. Mas nós insistimos em guerrear, que é uma rebeldia. A primeira forma que nós arrumamos para guerrear com o Senhor é pecando. Quando nós mentimos, quando nós traímos, quando nós ludibriamos, ou seja, quando nós fazemos aquilo que Deus não faria, nós estamos em rebeldia com o Senhor. E é feio, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas mesmo conscientes disso, nós ainda insistimos nisso. Há uma segunda forma que nós arrumamos para enfrentar Deus, é por meio da idolatria, que é quando nós arrumamos ídolos, muitas vezes de barro, outras vezes não são de barro, para colocar no lugar de Deus. Será que Deus está mesmo sendo o nosso Deus? Será que, de fato, quando você vai fazer, seja lá o que for, você faz o que dá na sua cabeça ou você faz aquilo que você ouviu, a instrução do Senhor te dizendo que é assim?
Nós muitas vezes estamos entregando nossa vida por várias coisas sem sentido. Há pessoas viciadas em trabalhar e não abrem espaço para Deus. Ídolo trabalho, ídolo dinheiro. Há pessoas que são colocadoras de coisas nas suas vidas que tiram Deus da sua relação. É uma segunda forma de se rebelar contra Deus. Há um terceiro jeito de você se rebelar contra o Senhor, que basicamente se chama blasfêmia, né? A blasfêmia é quando você começa a usar uma linguagem obscena para se referir a Deus. Blasfêmia. É uma forma de lutar contra o Senhor. Há uma quarta forma, que é o orgulho e a arrogância. Normalmente acontece quando nós começamos a ter vitórias. Sabe, quando você era pequeno, não tinha nada, não podia nada, a sua tendência é de ser humilde e tentar ouvir Deus, né? Mas aí você começa a vencer. Você começa a alcançar sucesso. Aí você começa a ser soberbo. Dizer assim, tá vendo? Olha só, eu sou uma pessoa incrível. Essa é uma forma que tende a te afastar de Deus. Quinta maneira, desobediência. O Senhor nos diz para fazer de um jeito e você insiste em fazer do seu jeito. Sexta maneira, praticar injustiça e crueldade, mesmo que tudo te favoreça e você não precisa. E finalmente, indiferença à fé. Você congela. É coisa de Deus, então parece que perdeu o fogo no coração, né? Indiferença. Nós estávamos fazendo um estudo hoje, né? E nesse estudo, estávamos falando justamente sobre os desertores da fé. Pessoas que abandonam a fé justamente por indiferença, né? Aquelas pessoas que já estão na igreja, estão no banco, mas perderam o fogo no coração. Eu gostaria de ilustrar essa guerra contando aqui, simploriamente, a história de um poderoso general sírio, Naamã. Tem uma história muito conhecida, né? Mas há uma curiosidade sobre a história de Naamã, porque ele teve toda a sua história escrita pela tradição oral síria. Se você ir nos anais sírios, né? Ou seja, naqueles lugares que tem os livros escritos, os rolos antigos, etc., você vai ver toda a história de Naamã, impressionantemente confirmando o que a Bíblia diz. Naamã, de acordo com a tradição oral síria, eu estou citando aqui os rolos, né, os nomes dos rolos, né, a homilia sobre Naamã, a crônica de Zuquinin. Se você tiver um dia a oportunidade de ir naquela região ali síria e puder entrar lá e ver os rolos, você vai ver as citações disso. A primeira parte das citações de Naamã é que Naamã era um homem poderoso, muito rico, muito influente. E por que ele era assim? Porque ele era um general que em todas as guerras que entrou ele venceu. Cada guerra que ele entrava, falava assim, Naamã é o general, então certeza de vitória. É mais ou menos assim que acontece. Você começa a vencer, 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 e aí você começa a se tornar poderoso. O rei não fazia nada sem ouvir Naamã. Ele começa a ser uma pessoa que, assim, o reino vai de acordo com o que ele disser. Esse era Naamã. Você tem noção que, normalmente, as piores derrotas nascem após as maiores vitórias? Não é um negócio curioso isso, né? Porque quanto mais vitorioso você é, mais você tende a fazer escolhas que te afastam de Deus. Naamã era assim, a soberba em pessoa. Tudo estava ao redor dele. Mas meus irmãos, normalmente essas vitórias que não são vitórias de Deus cobram seu preço. E é isso que aconteceu na história de Naamã. O texto bíblico diz que Naamã, ele teve uma sequela dessas vitórias. Ele desenvolveu lepra. Não sei se vocês já viram isso, né? Eu já vi demais da conta. Uma pessoa começa a vencer em tudo, daí a pouco câncer terminal. A pessoa está lá
sei lá, pensa numa doença dramática, a pessoa desenvolve isso. Naamã desenvolveu a pior, ou tida como aquela que era a pior doença da época, lepra. E veja que coisa curiosa, porque a lepra ela tinha uma dificuldade ainda maior. Por quê? Porque a lepra era uma doença antissocial. Naamã era o grande general vitorioso, mas ele era excluído da sociedade. Ninguém podia lá bajulá-lo e dizer: "Oh, grande general, que incríveis vitórias você teve, né?" Não, não podia, porque ele tinha que ficar afastado. Que coisa horrorosa, né? Parece que quanto mais nós nos distanciamos de Deus em busca de algo que vai nos elevar, é justamente quando temos as maiores vitórias que perdemos aquilo que nós mais gostaríamos de ter, que nos afasta de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ele produziu um fato, porque é isso que Deus faz, né? O Senhor da história, ele não quer guerrear com você. Ele quer te salvar. Ele arruma um jeito, né? E havia uma criada judia que trabalhava lá com Naamã, e essa criada judia conhecia um profeta, o Eliseu. E ela começou a falar assim: "Olha, se o meu senhor conhecer o profeta Eliseu, ele será curado, porque o Deus de Israel..." Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Mas nós normalmente, quando estamos soberbos, nós desvalorizamos ao Senhor. Era exatamente isso, né? A grande nação da época era a Síria, o grande general do mundo era Naamã, e ele olhava para a nação de Israel e falava assim: "Mas aquele povinho..." Deve ser mais ou menos isso que o pessoal fala da gente, né? Dizendo assim: talvez uma das menores igrejas aqui da cidade sejamos nós. Mas é aquele povo lá. Deus está se manifestando lá. Milagres acontecem lá. É com aquele povo que Deus trata. É isso que o pessoal estava falando de Israel. Aquele povinho derrotado, olha só, tem uma escrava aqui. Ela que está falando de um profeta que, se Deus falar por ele, então haverá cura. É exatamente isso, irmãos, que estava sendo colocado. Deus, muitas vezes, ele nos coloca numa circunstância que vai testar a sua soberba. Olha, aquele povinho, é aquele remédio que ninguém está dando valor, é aquela circunstância ali. E aí, Naamã, que já tinha procurado cura em tudo quanto é lugar, ele resolve, desesperado, viajar para Israel. O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel dizendo: "Olha, meu principal general está indo aí, né?" O rei até achou que era para fazer uma provocação e ter uma guerra. Mas assim fez Naamã, ele foi viajar. É tipo assim: eu recebi uma sentença, eu tenho talvez alguns meses de vida, e lá vou eu. Quando nós recebemos uma notícia dramática como essa, você vai morrer amanhã, vai morrer daqui uma semana, pode morrer daqui um mês. Vocês não acham que a nossa forma de ver a vida muda? Sabe aquelas coisas que nós antes dávamos valor? Aí a gente começa a ver assim: mas se eu tiver só mais uma semana de vida, isso é uma bobagem. Isso é uma tolice, né? Sabe aquela briga que você estava disposto a entrar? Isso não vale a pena, né? Sabe aquela afronta que você estava disposto a fazer? Você começa a perceber que isso não tem valor nenhum. A sua perspectiva muda totalmente. Você começa a enxergar a vida de uma outra forma, como as próprias pesquisas médicas, né, da medicina, das sociedades médicas, principalmente da sociedade de oncologia,
demonstram. Quando nós vemos milhares de pessoas passando pela mesma circunstância de ouvir uma notícia inesperada, de ouvir um decreto de que agora é impossível, que você não tem muito mais pela frente, então várias coisas mudam. A primeira coisa que muda é que as nossas prioridades mudam. Agora talvez você não esteja mais tão preocupado em trabalhar 18 horas por dia. Aliás, você começa a pensar assim, para que mesmo, hein? Fazer tudo isso. Talvez você já não esteja mais tão preocupado em construir tesouros na terra. Afinal de contas, você está para deixar a terra. Você começa a olhar para a vida e julgar a vida de um ângulo diferente. O ângulo de quem percebe que fisicamente agora vai ter um fim. Isso muda tudo. Muda também o fato de que muitas vezes nós estamos procrastinando decisões difíceis. Eu me lembro a primeira vez que eu falei para um parente sobre a necessidade de fazer um plano funerário. Deus me livre, você está achando que eu vou morrer? Não é? Mas, gente, é importante demais ter um plano funerário. Você vai morrer um dia. Mas não só essas questões você precisa fazer, né? Decidir, né? Tem várias outras coisas que nós procrastinamos fazer ou decidir, mas que a gente percebe agora que nós precisamos fazer. Nós precisamos deixar a vida arrumada, né? E a gente começa a decidir claramente sobre essas questões. Começamos também a mudar a perspectiva de vida. O que nós queríamos talvez não é mais o que queremos. As nossas metas talvez não sejam mais as mesmas de antes. O que valorizamos não é mais o que valorizamos. Porque agora nós estamos olhando a vida não como se a vida nunca fosse acabar, mas na perspectiva de que a vida pode se acabar e está por acabar. Uma quarta coisa que muda aqui na nossa realidade é que nós costumamos, diante disso, buscar apoio emocional e espiritual. É uma coisa interessante, né? A quantidade de coincidências que tivemos hoje. Eu cheguei aqui, estava falando para o pastor Ronaldo. Pastor, você falou para o pessoal do louvor sobre qual era o assunto que nós íamos falar? Ele falou, não, nós temos essas coisas do Espírito Santo, né? Porque o louvor praticamente cantou sobre o que estamos falando aqui. E mais cedo, eu estava fazendo meus estudos diários, eu até tirei uma foto, passei para o pastor Ronaldo, falando assim, um autor que fez uma grande pesquisa em dezenas de igrejas, a uma conclusão que ele falou. Em verdade, essa verdade simples, porém profunda, tem o poder de produzir uma revolução na vida de muitos que estão prontos a jogar a toalha da fé, ou seja, a desistir da fé. A saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. Quando há crescimento espiritual, há melhoria emocional. Há uma última coisa que muda na perspectiva de quem recebe essa notícia. Chega um momento que ela percebe que não tem jeito. Mesmo que Deus faça um milagre, e em alguns casos ele fará, e ele pode fazer, porque Deus está vivo hoje, ele pode fazer agora, nesse momento, com você e comigo. Mas, de vez em quando ele deixa. E aí a pessoa começa a aceitar. E é um fato, irmãos. Precisamos aceitar que a nossa vida na Terra, neste momento, carnalmente, é finita. Quando você entende que essa vida é finita, várias das nossas atitudes mudam. Foi isso que aconteceu com Naamã, entende? Naamã, o general arrogante, o todo-poderoso, o vencedor, ele mudou porque ele percebeu que a vida dele era finita. Mas ele foi lá para Israel. Foi com um monte de soldados, pacotes e pacotes de ouro, tesouros. Foi em direção ao profeta. E ele chega à porta do profeta e manda anunciar, né, seu servo anunciar, o grande general Naamã está aqui. Eu não sei se você já passou por isso, né?
Muitas vezes nós nos achamos e chegamos com toda a pompa. E olha só o que acontece. O Senhor diz que a soberba precede a honra, precede a queda, e Deus odeia o soberbo. Ele ama o humilde. Naamã chega naquela circunstância, e o que acontece com Naamã? O profeta não vai em direção a Naamã. Eu acredito que Naamã estava esperando que o profeta tivesse preparado ali um cenário, um tapete vermelho, uma banda, para recebê-lo. Ó, poderoso Naamã. Ele manda um simples servo que diz para ele assim: olha, a sua solução é o seguinte, você vai lá para o Rio Jordão, que era um rio meio sujo, cheio de barro. Você vai dar 7 mergulhadas lá, e então Deus vai te curar. Naamã ficou indignado, gente. Como pode um negócio desse? Como pode um homem desse não receber esse poderoso general? E mais, como pode um homem desse mandar um pulo naquele rio sujo? Naquele rio horroroso? Por acaso lá na Síria não temos rios melhores, águas mais limpas? É o que acontece conosco. Deus muitas vezes nos manda fazer algumas coisas simples, irmãos. Às vezes humildes. Às vezes em lugares extremamente pobres. Procedimentos aparentemente tolos. Eu vou assim, não, mas não é possível. Uma pessoa do meu naipe, Deus falando isso para mim, fazer isso. Vou fazer não. Foi isso que Naamã fez. Porque o que fez Naamã ir até ali não era uma busca pelo milagre para encontrar o Senhor. Ou para, digamos assim, estabelecer a paz com o Senhor. Ele estava ali, irmãos, pelo motivo errado, pela kavaná errada. Ele estava ali para se curar, para poder voltar para a Síria e chegar lá como se fosse o grande general curado, que agora eu posso mostrar para todo mundo como eu sou fantástico. Mas ele precisava diminuir um pouquinho o tupete. Mas ele voltou todo tupetudo. Não vou fazer isso, porque isso não é possível, Mais um servo conversou com ele, dizendo assim: por acaso, se um médico não mandasse você fazer alguma coisa, você não ia fazer? Por acaso, se ele te mandasse jogar num rio, sei lá, todo cheio de bactérias, você não ia fazer? Para se curar? E então, por que você não faz? Esse não é o profeta que tudo que ele faz dá certo? Então, por que você não faz? É mais ou menos como se alguém tivesse falando isso para você. Ou, não foi Deus que te mandou fazer tal coisa? Você já viu Deus mentir? Você já viu alguma coisa que Deus fala e dá errado? Não, pois então por que você não faz? É a mesma coisa, você entende? É uma guerra, A guerra do eu contra o Deus que está te falando para fazer uma determinada coisa. Naamã, olhando para a sua vida que estava por acabar, ele ouviu o servo e falou assim: puxa vida, então eu vou obedecer. É exatamente isso que precisa acontecer conosco. O Senhor fala conosco de diversas formas. Muitas vezes ele diz para você não fazer determinadas coisas, mas você insiste em fazer. Outras vezes ele diz para você fazer determinadas coisas que lhe parece loucura, mas você insiste em não fazer. Nós precisamos nos render aos desígnios de Deus. Nós precisamos entender que maior do que você é Ele. E aquele que tudo sabe, que tudo pode, que está em todos os lugares, é Ele que está dizendo para a gente. Aí você diminui o tupete e faz como Naamã. Naamã jogou-se naquele rio. Assim que acontece. As doenças terminais, elas afetam o nosso orgulho. As doenças terminais, elas diminuem o nosso orgulho. Você já imaginou o que acontece com a pessoa que começa a ter uma série de doenças? Um parente meu uma vez disse assim: agora que eu estou doente, que eu não
sou dono mais de nada em mim, eu perdi a vergonha. Eu faço xixi na frente dos outros, porque eu não consigo me conter. Perdi a vergonha, não tem mais vergonha. Sou um sem vergonha. Se tiver que tirar a roupa na frente do médico lá, eu tiro a roupa, não tem problema, perdi a vergonha. Mas é isso, irmãos. Você já imaginou se você não puder andar? Você já imaginou se você não tiver controle sobre o seu corpo? Você já imaginou se você não puder nada e depender do outro? Que orgulho você vai ter, irmão? Uma outra frase me chamou a atenção sobre essa coisa do orgulho. O autor dizia: muitas vezes Deus permite que o sofrimento nos alcance para nós diminuirmos o orgulho, para podermos nos aproximar dele. O orgulho, portanto, muitas vezes vai sendo abandonado por causa dessas dores. As crônicas orais sírias atestam isso. Elas diziam que Naamã sofria terrivelmente, sentia uma vergonha pública terrível, passava por circunstâncias terríveis e ele se dispôs a fazer qualquer tratamento que se propunha para ele. Ele tinha todo o dinheiro, os melhores médicos, toda a ciência, ele tinha tudo. Naamã, a despeito disso, ele não conseguia achar uma solução. Ele perdeu a vergonha. É nessa luta, justamente, de perder a vergonha, que ele pula lá no rio 7 vezes. E aí, irmãos, acontece uma coisa maravilhosa quando nós obedecemos, né? O milagre acontece. A melhor explicação que eu já vi para o milagre é que o milagre tem duas características. O milagre é uma coisa maravilhosamente incrível. E a segunda característica é que é tão incrível que a gente não acredita que é possível. E aí, quando acontece, a gente diz assim: não, tá vendo, o impossível aconteceu, então milagre, né? Essas são as características do milagre. Naamã pulou naquele rio. Fala a verdade, né? Se você estivesse na posição dele, você acreditaria pular no rio 7 vezes? Um rio sujo? Mas ele obedeceu. Quando você está se rendendo ao Senhor, você não necessariamente vai fazer coisas que lhe pareçam lógicas. Você vai fazer as coisas que o Senhor mandar. Isso é por isso, muitas vezes, que o Senhor nos põe para fazer coisas aparentemente imponderáveis. Parecerão loucuras para os outros. E aí, então, curado, sentiu o sentimento que o Filho de Deus mais sente: gratidão. Você tem sentido gratidão? Veja que a promessa de Deus não é fazer de você a pessoa mais rica. Não é fazer de você a pessoa mais poderosa. Mas nós sentimos gratidão pelas bênçãos de Deus. Gente, Naamã ficou grato, foi em direção ao profeta, queria dar todos os tesouros para ele. O profeta se disse indigno, porque o profeta disse: quem fez isso não foi eu, foi o Senhor, né? E ele voltou então para a sua terra. Lá na sua terra, aconteceu uma série de coisas. O texto bíblico não fala muito sobre isso, mas as crônicas sírias falam sobre isso. As crônicas sírias dizem que Naamã voltou convertido ao Deus de Israel. As crônicas sírias dizem que lá Naamã agora não era mais aquele homem que dizia assim: eu, não, mas ele se tornou um homem sábio e se tornou uma testemunha naquele povo, no meio daquele povo, numa posição fantasticamente alta, como a testemunha dos milagres do Deus que tudo pode. Mas é isso mesmo que vai acontecer na nossa vida, se você começar a se render ao Senhor e deixar o Senhor dos milagres agir na sua vida. Milagres vão começar a acontecer. Coisas aparentemente impossíveis vão começar a acontecer. Livramentos
que todos diziam, não dá, vai começar a acontecer, as pessoas vão começar a olhar para você, vai começar a acontecer com você o que o profeta Isaías dizia sobre o Filho de Deus, que o mundo vai apontar e dizer assim, ali vai o Filho de Deus. Ao dizer isso de você, há uma pessoa que vai viver alívio, alegria, euforia, ela vai viver uma mudança e tanto, né? E vai se tornar uma pessoa grata, transformada. Eu gostaria de fazer aqui duas pré-conclusões, partindo para o fim da nossa conversa, né? A primeira coisa é que nós temos 3 jeitões assim mais claro de começar a nossa guerra contra Deus. A primeira coisa é que o Satanás ele arruma um jeito assim muito interessante de nos desviarmos e começarmos a nos rebelar. Ele começa a colocar dúvidas na sua mente. Você começa a se tornar uma pessoa questionadora. Mas será que Deus é tudo isso mesmo? Será que Ele pode tudo isso mesmo? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que eu serei salvo mesmo? E quanto mais nós nos questionamos, mais nós perdemos a humildade, porque começamos a confiar nos nossos braços, nas nossas forças, e começamos a olhar para tudo na vida e querer coisas apenas para nós, nos tornamos egoístas. Aqui está a área que faz nós todos começarmos a nos rebelar com o Senhor. Mas nós temos aqui o nosso caminho inverso. Essas áreas de desobediência podem ser superadas e vão nos levar à rendição. Nós precisamos efetivamente nos entregar totalmente. A entrega total significa confiança absoluta. Você já experimentou colocar todos os seus planos nas mãos de Deus? E ouvir de Deus o que Ele quer para nós? E só fazer o que o Senhor colocar para nós? Confiando totalmente, mesmo que pareça loucura para todos? Isso vai exigir de você humildade. Porque muitas vezes o que você vai estar aprendendo na escola, o que você vai estar ouvindo dos seus amigos, o que o mundo vai estar falando para você é o contrário do que estará sendo dito para você. E você humildemente ouvirá a voz do Senhor, porque você tem uma motivação diferente. Você já parou para pensar o que te faz vir aqui? O que está levando você a buscar a palavra do Senhor? O que te motiva, né? Eu não sei, mas eu poderia aqui na minha mente pensar em algumas, pelo menos me vem muito. Eu quero ir morar com Deus. Né? Isso modula muito as minhas escolhas, né? Já abri mão de várias coisas porque eram coisas que me levavam a caminhos diferentes disso. Mas o que te motiva a fazer o que você faz? O que te motiva a escolher o que você escolhe? Você devia render-se ao Senhor. Você devia abrir mão das suas opiniões e agora dizer: Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça? Não quero mais guerrear com o Senhor. Eu não quero mais lutar contra você que sabe muito mais do que eu, como está escrito em Isaías 55, 8 e 9, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos. Aleluia! Que maravilha é poder ouvir
a voz daquele que tudo sabe. Aquele que conta os cabelos da tua cabeça. Aquele que sabe o destino e quer o nosso melhor. Se você se converter desse caminho, você vai perceber em cada passo que você der que o plano de Deus é melhor do que o seu. Porque os caminhos que Deus escolhe têm consequências muito melhores do que as suas escolhas. Porque Deus sabe muito mais do que você. Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Ele enxerga aquilo que não tem fim. Ele sabe exatamente as consequências de cada coisa, muito mais do que você jamais possa imaginar. No momento em que você entende isso, você olha para si e chega à conclusão de que não é possível você caminhar com dúvidas. Afinal de contas, você está diante do Deus que tudo pode, tudo sabe. Portanto, não há dúvidas. Não há questionamentos. Se o Senhor nos disser para fazer A, você vai fazer A, e assim sucessivamente, porque você está ouvindo a voz do Criador, ou deveria estar se conectando para ouvir: Senhor, meu Deus, o que você quer para mim hoje? Senhor, meu Deus, sobre aquele plano, o que o Senhor quer para mim? O que eu devo fazer mesmo, hein? Senhor, eu deveria fazer isso? É essa a escolha que eu deveria fazer? Como é que eu deveria fazer para lidar com tais e tais circunstâncias? Porque se o Senhor disser, se o Senhor apontar, eu não duvidarei. A humildade abre caminho para a bênção. Quando você está disposto a abrir mão de tudo em função de Deus, aí então tudo muda, né? Há umas décadas atrás eu conheci um pequeno grupo, não sei se era fantasioso, porque eu não os vi organizacionalmente falando. Eles se chamavam de Keepers Promises, ou seja, mantenedores da promessa. Eram executivos empresariais que tinham combinado com eles. Se em algum momento o Senhor os chamasse, seja para o que for, eles abandonavam tudo. E eu estou falando de presidentes de grandes organizações, diretores de grandes organizações, pessoas que estavam dispostas a abrir mão de tudo, porque na visão deles é o Senhor, o Rei da história, que sabe o caminho. O que você está disposto a abrir mão? Porque se você estiver disposto a abrir mão das coisas do mundo, você vai encontrar o amor de Deus. E o amor de Deus muda o nosso interior. Mas não só o nosso interior. Muda também todas as circunstâncias ao nosso redor. E aí, milagres começam a acontecer. No mundo de guerras, as pessoas olham para você e vão começar a dizer assim: mas como pode, hein? Está tendo tanta guerra, mas eu olho para você, parece que há paz na sua vida. Como pode, né? Num tempo em que as pessoas estão buscando tantas coisas e são tantos conflitos, mas acontece algo com você que parece que há uma nuvem branca assim, cuidando para que o sol não te torre. Parece que os caminhos são mais retos, não tem tanta curva na sua existência, e você pode dizer: o amor de Deus me alcançou. Porque eu me rendi ao Senhor. Eu rogo a Deus, Deus da infinita misericórdia, para que os nossos corações sejam tocados, para que nós abandonemos a guerra com o Senhor, possamos abrir os nossos ouvidos e que os nossos corações sejam tocados, para que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, que queres de mim? Eu me rendo a Ti, Senhor. Me diga o que eu devo fazer. Me diga por onde devo caminhar. Senhor, que escolhas devo fazer? Senhor, tudo que houver, em tudo que eu for, por favor, esteja junto comigo, porque Tu
tu podes e tu estás quando o Senhor me ama. Senhor, eu te peço e te clamo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém.